galera! Tudo bom? Hoje, dia 13 de janeiro, saiu a lista de indicados ao Oscar. Eu sei que tem muita gente que não se interessa pelas premiações, justamente por não ter tanto conhecimento sobre como funciona toda essa logística. Então eu vim aqui para quebrar um pouco das barreiras e fazer vocês se inteirarem um pouco do assunto, porque eu sei que nem todo mundo gosta de premiação, mas sei que todo mundo gosta de assistir um belo filme bom. E o vídeo vai ser sobre os 9 indicados a melhor filme neste Oscar de 2020. Quero muito falar pra vocês que o ano passado, de 2019, foi um ano muito especial pro cinema. A gente teve uma qualidade de filmes absurdamente impecáveis. Eu juro pra vocês que eu não conseguia formar uma lista perfeita de indicados a melhor filme. Óbvio que a gente tinha aqueles runners que a gente já sabia que iam colocar nessa lista, mas teve muita surpresa por aí também. Tanto que ano passado tivemos 8 indicados e neste ano tivemos 9 indicados. Com certeza a academia deve ter sofrido um pouquinho para essa escolha. E eu quero dizer aqui pra vocês que eu não consegui assistir todos os filmes pelo simples fato de que nem todos estrearam ainda. Mas eu já vi várias críticas, já li várias matérias e vou tentar falar aqui com a maior propriedade que eu possa passar pra vocês. Bom, eu vou começar aqui numa ordem de uns filmes que já eram mais previsíveis, que a gente já tinha quase certeza de que ia entrar nessa lista. Começando aqui com Era Uma Vez em Hollywood, um filme dirigido pelo Quentin Tarantino, distribuído pela Sony Pictures. Bom, o filme se situa em Los Angeles no final de 1969, nos famosos anos de ouro aí da era hollywoodiana, onde Hollywood tá sofrendo algumas mudanças. E é aí que entra Rick Dalton, que é um ator de TV interpretado brilhantemente pelo Leonardo DiCaprio, e junto com o seu dublê Cliff Booth, interpretado também brilhantemente pelo querido Brad Pitt, vão tentar conquistar aí o seu espaço nessa indústria. O filme também tem grandes nomes, e eu não tô falando dos atores, mas sim de Sharon Tate e Roman Polanski. O Roman, pra quem não sabe, foi o diretor de Bebê de Rosemary, que é um dos filmes mais icônicos de terror da história do cinema. A Sharon era sua esposa, ela era uma atriz de cinema que ficou muito famosa, mas ela foi morta por um culto muito conhecido, que foi o culto do Charles Manson. E um adendo, ela estava grávida. Então o filme gira um pouco aí em torno dessa história, óbvio com uma pitada de Tarantino, mas falando no querido Tarantino, que eu sou muito apaixonada por todos os trabalhos dele. Quando você começa o filme, pelo menos eu quando comecei o filme, fiquei me perguntando: caraca, esse é um filme do Tarantino? Porque, né, Tarantino a gente conhece como aquele cara que é só violência. Como já diria a nossa filósofa contemporânea Valesca Popozuda, é tiro, porrada e bomba. Então ele é muito conhecido por esse tipo de narrativa. No começo do filme a gente sente um pouquinho de falta disso, mas eu não vou tocar muito nessa história, porque senão eu vou começar a dar spoiler. É muito bom você ter um conhecimento prévio sobre os acontecimentos dessa era, porque ele joga aí alguns personagens que o Tarantino obviamente espera que você já conhece, como por exemplo Bruce Lee e até mesmo Charles Manson. Se você sabe quem é ele, qual é o físico dele, você obviamente vai ter uma experiência muito melhor do filme. Eu queria aqui dar um destaque absurdo para a atuação do Leonardo DiCaprio. O Tarantino foi muito inteligente em todas as cenas que ele dirigiu do DiCaprio. Tem uma cena em específico que obviamente se você já assistiu, você vai assistir, você com certeza sabe qual é. Você não consegue tirar os olhos dessa cena e assim que essa cena acaba você fala: caraca! E o Tarantino foi muito inteligente, absurdo. Ele é muito inteligente, né? Óbvio. Mas ele foi muito inteligente em uma escolha em que acontece após essa cena, que a atriz mirim desse filme chega no ouvidinho do Leonardo DiCaprio e fala a seguinte frase: essa foi a melhor atuação que eu já vi na minha vida. E tá errada? Não tá. O próximo filme é O Irlandês, dirigido pelo querido Martin Scorsese. Só temos nomes grandes do cinema nesse ano. Tô muito feliz com isso. E distribuído pela senhora querida Netflix. Esta produção é a mais cara e a mais longa na Netflix. O filme foi baseado em um livro escrito pelo advogado e investigador Charles Brandt, que se chama I Heard You Penthouses, que relata o caso do Frank The Irishman Sheeran, que foi um sindicalista envolvido com crime organizado e que antes dele falecer, ele revelou ter assassinado o líder sindical Jimmy Hoffa. O filme é estrelado por ninguém mais e ninguém menos que Robert De Niro, além de ter seus coadjuvantes como Al Pacino e Joe Pesci. E é óbvio que falando de Scorsese, a gente tem essa temática meio máfia italiana, gangster. No final do filme, a gente tem a utilização de alguns efeitos especiais. O principal deles é nomeado como The Aging, que foi
foi também um efeito usado em Projeto Gemini, estrelado pelo Will Smith, que é responsável por fazer com que os atores se pareçam um pouco mais jovens. Foi usado de maneira brilhante e não é à toa que rendeu aí uma indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais. Com certeza é uma obra-prima do cinema, mas a gente tem aí um pouquinho de preconceito com a Netflix, então vamos ver aí até onde esse filme chega nas premiações. Falando da querida senhora Netflix, temos aí Histórias de um Casamento, dirigido pelo Noah Baumbach. O filme conta a história da Nicole e do Charlie. A Nicole é atriz e o Charlie é diretor de teatro. Eles têm um laço de amor que os une, que é o filho deles, e eles vão começar a passar por um processo de divórcio. No entanto, eles querem que esse processo seja indolor, que não tenha muita briga, que não envolvam advogados, até que a Nicole conhece a Nora, interpretada brilhantemente pela Laura Dern. E aí que começa as tretas, a gente vê como é que um processo de divórcio é complicado pra caramba. E aí também é só B.O. Mas o filme é incrível, ele trata todo esse relacionamento e toda essa confusão de uma maneira muito bem arquitetada. Eu diria que a atuação da Scarlett Johansson e do Adam Driver seria com certeza a atuação da vida deles. É muito perfeito, mas como eu disse, a academia e os sindicatos têm um preconceito muito forte com a Netflix. Então com certeza a História de um Casamento vai ficar um pouco atrás aí nessa disputa. O próximo filme é Joker, Coringa, dirigido pelo Todd Phillips e distribuído pela Warner. O filme é uma versão independente de um dos maiores vilões da DC, o famoso Joker, interpretado, de novo vou falar essa palavra, brilhantemente e impecavelmente pelo Joaquin Phoenix. O roteiro foi inspirado no quadrinho The Killing Joke e também em 2 filmes do Martin Scorsese, O Rei da Comédia e Taxi Driver. O Martin, ele ia ter um papel nesse filme aí, não um papel em questão de atuação, mas ele ia participar aí da produção, mas ele acabou deixando porque ele ia ter outros compromissos. Eu acredito que até seja a produção aí de O Irlandês. Bom, o filme traz uma perspectiva diferente pro vilão, cujo nome é Arthur Fleck, e mostra também um pouco da sua jornada psicológica. Ele com certeza quebra um pouco das barreiras nesse modo de fazer filmes sobre quadrinhos. É um filme muito violento que evidencia aí o psicopatismo do Joker, e eu acho que é isso que é bom no filme. Ele não mostra o Joker como uma pessoa aceitável pela sociedade, muito pelo contrário, ele deixa muito claro nos jogos de câmera que ele é alguém psicopata e evidencia também todas as maldades e violência que ele comete. Então, diante das críticas aí que falaram que o Joker poderia ser romantizado de certa forma, eu não concordo com nada disso. Eu acho que o filme é bem enfático nesse tema. E o Joaquin também teve um papel muito importante, ele trabalhou junto com o Todd Phillips aí nesse roteiro, nessa direção. Ele estava sempre ali tentando arquitetar a história do personagem, mas uma discussão muito comum entre eles foi o papel da DC nessa história. Eles não queriam muito que tivesse DC. Pelo Joaquin, o nome do filme se chamaria Arthur. O próximo filme é 1917, dirigido pelo Sam Mendes e distribuído pela Universal. Eu ainda não assisti esse filme porque ele ainda não lançou. Estou louca pra assistir, mas já li algumas críticas, sei mais ou menos o rumo que ele toma. E a história se passa na Primeira Guerra Mundial. A história é inspirada num relato do avô do Sam Mendes, que contou pra ele a história de 2 soldados britânicos que tinham uma missão. Eu não vou revelar aqui qual era a missão, porque pelo que eu vi, se eu revelar pode estragar um pouco da experiência de vocês ao assistirem esse filme. Mas isso também não quer dizer que o filme é inspirado em fatos reais, tanto que a gente não sabe qual é realmente o nome dos 2 soldados, né? Porque foi realmente só uma história que o avô dele contou. Mas temos aí a curiosidade de que o filme é estrelado apenas por homens. Nós temos uma mulher nesse filme, só que o papel dela foi realmente só de figurante e nem nos créditos ela apareceu. Pontinho negativo, eu acho, né, Sam Mendes? O filme também segue aí uma proposta de ser one take, one shot. Eu não assisti pra realmente saber como é que foi, se foi bem arquitetado, se foi bem feito, mas dizem que foi um pensamento muito bem estratégico do Sam Mendes pra relatar um filme de guerra, porque a gente já tá careca de ver filme de guerra, né? Só que esse filme, ele segue uma proposta um pouco diferente, o que pode chamar muita atenção do Oscar. Ao invés de mostrar a batalha em si, ele mostra o pré-batalha e o pós-batalha. Ele não mostra muitos corpos sendo mortos, mas sim os corpos já mortos, já os cadáveres. Então, com certeza, é uma proposta bem diferente sobre filmes de guerra que a gente já tá acostumado. Bom, o próximo filme se chama Parasita. Ele é dirigido pelo Bong Joon-ho e distribuído pela Neon. Como eu disse no meu vídeo em que eu comentei sobre o Globo de Ouro, eu já tinha quase certeza que esse filme ia ser indicado ao melhor filme no Oscar. E eu vou falar pra vocês que ele tem grandes chances de levar esse prêmio. Bom, mas o filme conta uma história de uma família pobre
que vive num subúrbio no sul da Coreia e que aos poucos vai se infiltrando em uma família rica. Bom, o primeiro filho dessa família, ele se passa como tutor de inglês para uma das filhas desta outra família rica. E assim por diante, ele tenta colocar o resto da sua família em outros papéis dentro dessa casa. Esse filme é genial em todos os seus aspectos. Começando com o fato de que você não espera nada do que acontece nesse filme. O Bong Joon-ho, ele tem essa característica de falar nos filmes dele sobre consciência de classe, sobre essa questão toda, e ele fala nesse filme de uma maneira muito leve, sutil, mas muito bem enfática. Pra quem não sabe, o Bong Joon-ho também foi o diretor de Okja, que foi um filme muito conhecido aí na Netflix. Se você não assistiu, assista, porque esse filme é incrível. Inclusive, uma das atrizes de Parasita dubla Okja. Esse diretor é tão aclamado e tão respeitado. E eu amo esse filme, eu acho incrível. Eu acho incrível o Bong Joon-ho, o discurso dele. Eu acho esse filme maravilhoso. Eu não vou parar de elogiar esse filme, vamos passar pro próximo. O próximo filme é Jojo Rabbit, dirigido pelo Taika Waititi e distribuído pela Fox Searchlight. O filme é uma sátira do nazismo, também do Hitler, e conta a história do Jojo Belzer, que também esse menininho faz uma atuação do caramba, muito boa. O Jojo se alista na juventude hitlerista e acaba adquirindo um certo fanatismo sobre o Hitler e sobre o nazismo, tendo essa mente meio manipulada, adquire certo orgulho, tem aquele nacionalismo, né? Só que ele acaba sofrendo um pouco de bullying, até pelo seu próprio pai, que é um desertor, o que acaba fazendo com que o Jojo tenha alguns questionamentos e até mesmo fique imaginando se é realmente aquilo que ele deve seguir, se é aquilo que ele deve fazer, e ele acaba adquirindo um Hitler imaginário, que é interpretado pelo próprio diretor do filme. Mas aí a história inteira muda quando ele descobre que a mãe dele, interpretada pela Scarlett Johansson, está abrigando uma menina judia. A crítica pesou um pouco nas costas aí desse filme porque falou que eles estavam meio que vangloriando o nazismo, mas eu acho que é justamente o contrário. Esse filme satiriza de uma forma brilhante o nazismo e o Hitler e até mesmo ridiculariza. Então, só pra finalizar, esse filme é incrível, assistam, obrigada, tchau. Próximo filme, vamos falar de Little Women, Adoráveis Mulheres, que foi dirigido pela querida Greta Gerwig, que fez Lady Bird, e distribuído pela Sony Pictures. Esse filme é inspirado no livro super famoso da Laura May Alcott, do mesmo nome, que foi lançado em 1868. Esse livro é muito conhecido nos Estados Unidos, principalmente porque é aquele livro que todo mundo que passa pelo jardim de infância lê. Então, todo mundo já conhece a história. Inclusive, já teve um filme recriando essa obra, mas esse filme da Greta veio com totalmente outros olhares e uma nova perspectiva sobre essa história, que inclusive é maravilhosa. O filme conta um pouco do papel da mulher na sociedade, passando por 4 experiências diferentes. Na família March, a gente tem a Annie, a Beth, a Meg e a Joe. E temos atrizes maravilhosas nesse filme, né? Emma Watson, Saoirse Ronan. E nessas 4 meninas a gente encontra aí alguns extremos, como por exemplo, uma que quer ter um bom casamento, quer ter um marido que meio que a sustente, e em contrapartida nós temos outra que quer se autossustentar, ser independente. O filme aí também se passa no período da Guerra Civil do século XIX e mistura um pouco de drama, romance e comédia de uma forma extremamente perfeita. Bom, mas todo esse elenco maravilhoso, cada um tem um espaço seu pra brilhar. Eu amei esse filme e eu acho que todo mundo que assistir também vai adorar. Ele tem uma pegada meio sessão da tarde que faz a gente querer ver do começo ao fim, maravilhoso. E por último, nós temos Ford vs Ferrari, dirigido pelo James Mangold e distribuído pela Walt Disney. O filme conta sobre as 24 horas da competição Le Mans de 1966. Para quem não sabe, essa competição é uma competição automobilística. O próprio diretor nem é tão fã assim desse mundo de corridas, o que faz com que o filme seja até para leigos. O filme começa com a Ford querendo fazer uma proposta para comprar a Ferrari, mas é óbvio que com todo seu ali egoísmo e seu orgulho ela não aceita. O Henry Ford II ordena uma divisão de competição da própria Ford para derrotar a Ferrari, o que parece uma missão quase impossível, porque a Ferrari ganhou as 5 últimas competições. E para isso eles contam com a ajuda do ex-piloto e projetista Carroll Shelby, interpretado pelo Matt Damon. E aí também temos o Ken Miles, interpretado pelo Christian Bale, que é um mecânico e também piloto. Mas ele é um pouco controverso, ele não tem aquela cara de piloto bonitinho, legal, que fala bem na entrevista, não. Ele fala o que ele pensa, ele é sincerão, e é por isso que não causa uma boa impressão. Bom, a corrida, na verdade, não é muito o foco desse filme. O foco mais é nos
bastidores, em toda essa questão de proposta, de manipulação. Eu assisti esse filme do começo ao fim. Eu não sou muito fã de corrida, mas eu amei o filme. A montagem é muito boa e o filme não é cansativo de jeito nenhum. É maravilhoso. Bom, gente, e aí? O que vocês já acharam dessa lista de indicados a melhor filme do Oscar deste ano? Olha, eu vou dizer pra vocês que se vocês assistirem do primeiro até o último filme que eu falei aqui nesse vídeo, vocês com certeza vão ter uma aula de cinema. Eu vou retomar o que eu falei no começo. Esse ano teve muito filme bom. Teve filme ruim também, né? Alô, Cats! Mas esse ano teve muito filme bom e filme diverso, filme diferente, filme com novas propostas. Vocês podem ver aí nessa lista que tem romance, tem drama, tem guerra, tem personagens de quadrinho, tem Tarantino, tem Scorsese, tem de tudo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber notificação. O meu próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os indicados, dar os meus comentários, falar sobre as surpresas, falar sobre as minhas apostas também. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, comenta aqui embaixo o que você quer ver por aqui no canal. E é isso, um beijo!